estamos começando mais um Comissões em Debate, um espaço aberto para que os vereadores possam explicar melhor os seus trabalhos nas comissões no Poder Legislativo de Sorocaba. O nosso convidado de hoje é o vereador Isídio de Brito. Ele é do PT e nós vamos falar um pouco sobre o histórico dele antes de começarmos a nossa entrevista. Isídio de Brito Corrêa foi eleito em 2008 pela primeira vez em que se candidatou a vereador, com 3.348 votos aqui em Sorocaba. Em 2010, já no segundo ano de mandato, integrou a mesa diretora da casa como segundo secretário. Em 2012, foi reeleito vereador já com 4.670 votos. Isídio foi por 4 vezes consecutivas eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que representa 36 mil trabalhadores somente em Sorocaba. Abriu mão da presidência da entidade para dedicar-se integralmente ao mandato de vereador. Porém, ele continua da direção executiva do sindicato. A vocação de Isídio para questões sociais o fez desenvolver um trabalho exemplar como presidente do Banco de Alimentos de Sorocaba, que arrecada e distribui mais de 30 toneladas mensais de alimentos para famílias carentes. E nos últimos anos foi também coordenador regional da CUT e diretor da ONG SEADEC, que organiza cooperativas para a coleta de materiais recicláveis. As prioridades de Isídio, entre as prioridades estão programas e projetos para a inclusão da população carente, qualificação profissional, defesa da saúde e educação. Aliás, sobre a saúde a gente vai falar muito aqui hoje. Incentivo ao desenvolvimento regional a partir de Sorocaba, apoio à cultura, esporte, lazer nos bairros, transparência e participação da população no orçamento do município. Nossa, Isídio, é muito trabalho, né? Porque a gente percebe que além do seu trabalho aqui, como parlamentar, você continua também acompanhando diretamente o sindicato, a CUT, a situação dos metalúrgicos. É evidente, nós temos, porque a partir das organizações sociais, no caso, eu sou lá do Sindicato Metalúrgicos, que tem uma proposta de sindicato cidadão, você consegue, na minha opinião, detectar melhor as demandas da população e ter uma forma de encaminhar, não só aqui na Câmara Municipal, mas buscar os espaços que possam resolver a situação dos trabalhadores como um todo. Porque quando você defende uma corporação, é apenas a corporação, convenção coletiva, reajuste salarial, campanhas específicas, mas quando você assume a Câmara Municipal, é importante essa relação, né, com o movimento social, para que você possa atender demandas mais amplas, né, mais complexas em vários momentos, mas que atenda a população como um todo. E foi assim que tudo começou, né? O seu trabalho como metalúrgico, como é que surgiu a liderança? Olha, o Sindicato Metalúrgico ele é uma escola, e ele tem um conceito de 92 para cá. Aliás, quando nós ganhamos a eleição, em 92, a disputa foi o seguinte: se faria um sindicato voltado só para a categoria, ou faríamos um sindicato cidadão. Venceu a proposta do sindicato cidadão e aí foi talvez a minha maior escola, né, desse relacionamento com a população de uma forma geral. Porque o metalúrgico em si ele tem problemas na saúde, na educação, com asfalto, naquele momento tinha muito problema de asfalto, de energia, segurança, uma série de coisas. E aí foi que moldou, né, a disputar e entender um pouco mais a questão das políticas públicas, que são amplas. Em dados momentos surgem várias políticas novas. Vou dar um exemplo agora. Quem é que falava em doenças raras? Existe hoje no mundo um debate muito forte em relação a doenças raras, que são doenças que aparecem, que ninguém sabe a origem, ou sabe, tem estudos. Então, veja assim, que a política pública em si, ela tem alguns eixos, segurança, saúde, educação, mas ela é contínua, né, a luta, a disputa para que você possa fazer chegar da melhor forma possível, principalmente aqueles que mais necessitam. E apesar de você estar ligado até hoje à causa dos metalúrgicos, o seu leque foi assim, muito ampliado na cidade. Hoje você é o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia e também da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária. Antes da gente falar das CPIs, que é um trabalho assim que você
se aprofundou muito nele, é reconhecido inclusive por isso, está virando especialista em CPI, daqui a pouco você pode dar palestra por aí nas outras câmaras, como é que se procede com uma CPI, que é um trabalho difícil. Eu queria que você falasse sobre essa sua atenção voltada à saúde, como é que surgiu? Porque hoje, falou em saúde aqui na Câmara, você é uma referência. Olha, eu vejo assim, que eu fui cipeiro, pra você ter uma ideia, na fábrica. Minha primeira eleição em fábrica foi comissão de fábrica. Só para a gente explicar, que é uma comissão que cuida da segurança. Da segurança e saúde das fábricas. Então, eu fui comissão de fábrica, fui cipeiro. E depois, na diretoria do Sindicato Metalúrgico, eu tinha muita ligação com o Departamento de Saúde. Sempre tive, né, esse interesse. Aliado a isso, eu vejo também que na década de 90 e 80, eu negociei muito convênio médico para os trabalhadores da iniciativa privada, no caso, os metalúrgicos. E ali eu observava o seguinte, que o limite, né, do trabalhador que tinha convênio e que não tinha convênio, era horrível você discutir isso pelo seguinte, porque o que não tinha convênio, ele tinha que cair no Sistema Único de Saúde. Foi aí que o sindicato me indicou para o Conselho Municipal de Saúde. E aí que eu pude entender um pouco mais essa questão da saúde. E vejo também assim, que o nosso limite pessoal de cada um, você observa a carência grande das pessoas nesse tema. Eu me emociono um pouco porque eu vi muita gente morrer, acho que todos nós já vimos isso, porque a política pública acaba não dando conta disso. Embora, já fui perguntado por isso, mas você tem convênio, você não devia estar preocupado com isso. Eu falo, não, eu me preocupo porque eu vivenciei exatamente isso. Da CIPA, de negociar muito convênio médico, mas acabou o convênio médico, acabou o emprego, acabou o convênio médico. Né? O cidadão cai no SUS, não é isso? O cidadão que tem convênio médico, o irmão, a tia, o pai, não tinha convênio e ele ficava ali na fábrica, me procurava, o que eu faço? Tem que ir para o SUS. Mas essa vocação cresceu, né? E lógico, aí com as oportunidades no sindicato e oportunidade depois de chegar à vereança, me deu oportunidade, né, inclusive ir para o Conselho Municipal de Saúde, me deu oportunidade de aprender um pouco mais e fazer essa disputa com mais ênfase. Porque aqui, algumas comissões das quais você fez parte, uma das suas preocupações, inclusive forte, o ano passado, foi com a saúde mental, os hospitais psiquiátricos, você chegou a fazer várias vistorias, às vezes não precisa ser uma comissão permanente, mas até uma comissão especial, e até flagrou situações assim, degradantes de pacientes de hospitais psiquiátricos sofridos. Então, isso é uma luta sua, uma bandeira sua. Isso é importante falar para a população de que maneira esse tipo de comissão age. Muitas vezes, quando você foi como poder de parlamentar, a imprensa te acompanhou, você tinha denúncia, não sabia o que encontrar, e foram encontradas situações muito piores do que acho que foram talvez até relatadas para você. Quer dizer, através disso, o Ministério Público, a própria imprensa acompanhou as comissões, né? Importante explicar isso para as pessoas, por que as comissões são importantes. Você tem vocação para a saúde, acompanha sempre a situação da saúde. Olha, esse capítulo da saúde mental é um capítulo interessante porque a lógica da internação no Brasil, ela ficou por muito tempo, essa lógica era a principal ação que se tinha na saúde mental. Então, quando nós pegamos um dado aqui, que foi feito por um professor da UFSCar, é o Marcos Garcia, que a cada 3 dias falecia uma pessoa dentro dos hospitais, na região, e a cada 5 dias na cidade de Sorocaba, nós fomos ver o que era aquilo. E montamos uma comissão especial e fomos convidando, convocando donos de hospitais, secretário de saúde, mas as visitas foram importantes, porque foi assim, condições subhumanas de pessoas que veio para a internação talvez de uma semana e ficou lá 10, 15, 20 anos. Piorando, piorou, o quadro nunca mais viu a família, tanto é que hoje, na reforma que está acontecendo, está havendo uma desinternação e uma integração de novo dessas pessoas com seus familiares. Quando há possibilidade, né? Porque em alguns casos não existe. Tem mais de 20 anos, né, que a pessoa ficou internada, a família não veio mais ver, enfim, se perdeu. Mas hoje está tentando se recuperar isso. Mas, de fato, foi uma coisa assim que comoveu muito.
surpreendeu, inclusive, o que nós achamos que se falava, né, da dificuldade de determinadas coisas que aconteciam nos manicômios, mas olha, foi muito horrível que nós pudemos eu imagino presenciar. assim, Há há quantos anos estava nessa situação, se arrastando? E aí acabou fazendo com que o Executivo, e aí juntou a União, o Estado, o Executivo Municipal, tem um TAC, inclusive, que está agora em curso, e debater essa situação. Qual que é a grande saída para quem tem um transtorno mental, quem tem dependência química? No passado foi sempre internar, né, da pior forma possível, morreram muitas pessoas, sequelou muitas pessoas, deixou muitas pessoas que nunca mais viram seus familiares, e nesse momento está tentando consertar isso, reintegrando essas famílias. Mas foi sem dúvida um dos marcos que nós tivemos aqui na ação da saúde, que ela é muito ampla. E essa questão da saúde mental foi um capítulo à parte que nós continuamos acompanhando, assim como também, em um dado momento, nós vamos dar continuidade nisso, foi a questão da hanseníase. Também fizemos audiência pública. Eu vou pedir licença a você para a gente continuar a falar sobre isso e reforçar que essas denúncias dos maus tratos em hospitais psiquiátricos, em asilos, surgiu a partir de uma comissão da Câmara. Vereadores foram fiscalizar. A comissão, ela não tem poder de polícia, mas os vereadores são autoridades, são representantes legítimos da população, eleitos democraticamente, e a gente vai explicar mais sobre as outras comissões das quais você faz parte, inclusive as comissões de investigação, que são as CPIs, daqui a pouco, no próximo bloco, Comissões em Debate, volta já. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. O Comissões em Debate de hoje está de volta. Nós estamos conversando com o vereador Isídio de Brito, do PT. Estávamos falando que ele é o presidente da Comissão Permanente de Saúde Pública da Câmara, que fez várias vistorias a ambulatórios, a hospitais, clínicas psiquiátricas, onde foram constatadas várias vezes irregularidades, situações bem deprimentes, e que esse é um dos trabalhos das comissões, a fiscalização. Esse poder a comissão tem. A gente vai voltar daqui a pouco para a saúde com as CPIs. Antes, Isídio, eu queria que falasse um pouco sobre a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é uma comissão nova, criada pela Câmara, mas que passou a ser permanente. E vocês fizeram recentemente, inclusive, uma visita ao Recife, né, em Pernambuco, a capital de Pernambuco, para saber que tipo de tecnologia pode ser usada lá e que pode ser aproveitada aqui. São exemplos. Sim. Bom, ela foi criada, essa comissão, em 2012. Na primeira comissão que foi criada, eu participei, fizemos uma audiência pública aqui, estive numa conferência nacional de ciência e tecnologia em Brasília, eu, o vereador Godoy e o vereador Rosendo, na época. E o nosso interesse vem da indústria mesmo, porque o Brasil ele tem um processo de industrialização, assim, que tem algumas etapas, 40, 50, 60, 70, e quando você chega de 2003 para cá, foi estimulado a reestruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia e a criação de parques tecnológicos. Então, nós saímos aí do número de parques tecnológicos na faixa de 30, 40 parques tecnológicos, nós estamos com quase 500 hoje. Sorocaba veio com o seu parque tecnológico de 2010 para cá, e aí que surgiu a ideia da comissão, e eu vejo assim importante porque você precisa de inovação e tecnologia. E de fato, nós fomos até o Recife fazer uma visita, porque o Recife é o parque tecnológico mais bem referenciado do Brasil, é o chamado Porto Digital. Lá, para você ter uma ideia, tem 250 empresas já no parque tecnológico, com mais de 7 mil trabalhadores discutindo e desenvolvendo tecnologias, e nós fomos ver esse parâmetro que é muito importante. E lá tem uma situação interessante, é o seguinte, que ao mesmo tempo que as empresas ocupam aquele espaço
ali próximo ao Marco Zero, ela faz uma contrapartida de preservação e restauração do patrimônio histórico ali naquela região. Então é muito legal e assim, ele tem inclusive intercâmbios com o mundo inteiro e é referência para o mundo inteiro. Então essa visita ela foi importante porque eu vejo que Sorocaba, o Parque Tecnológico, ele está um pouco fora da cidade, é um outro perfil, porém, se você pegar a vocação da cidade, metal mecânica, mas se você casar também com a história do tropeirismo, a história dos ferroviários na cidade, é possível você fazer com que o Parque Tecnológico também tenha seja uma melhor vocação. aproveitado. Exato. Não é só aquela questão mais imediata do desenvolvimento da tecnologia que é importante, mas você consegue casar não só a tecnologia com a história cultural da cidade. E a tecnologia hoje está ligada a todos os temas importantes, as soluções para as cidades modernas, as cidades que estão crescendo como Sorocaba. Eu me recordo que você fez parte de uma comissão, inclusive, que estava preocupada com a destinação do lixo, que hoje existem também métodos tecnológicos para isso. Você, inclusive, viajou o estado, várias cidades do estado, para encontrar meios para que esse lixo haja um planejamento e uma destinação correta. Exato. Essa questão do resíduo hoje, eu entendo o seguinte, as cidades que for investir nessa questão seriamente, levando em consideração o meio ambiente, tem que investir primeiro na coleta seletiva. Ver o que você consegue chegar no limite da coleta seletiva, aproveitando os materiais, para depois você utilizar de uma certa tecnologia para dar destino àquilo que você não consegue usar de retorno para a cadeia produtiva. A política nacional ela já fala isso, que é a chamada política reversa, ou seja, você utilizar o plástico de volta na indústria, você utilizar o alumínio de volta na indústria, o papel de volta na indústria e até o orgânico, né, que é possível você reaproveitar, no caso aí, para a agricultura. Então, são iniciativas que existem mundo afora, não é muito ainda, dá um certo trabalho, tem que ter um certo investimento, mas é o politicamente correto. Mas a população de Sorocaba, eu percebo que nos últimos anos tem até uma consciência maior. Ela tem um interesse, uma boa vontade em separar boa parte da população. Mas para isso é preciso também que haja coleta, né? Que vá alguém fazer a coleta, que haja uma estrutura depois para que esse material seja separado e haja uma destinação para esse material. Exatamente isso que nós precisamos fazer. O poder público precisa é decisão política. Porque a decisão política hoje é recolher do jeito que está recolhendo, daqui a pouco vem os containers de volta aí, estimula inclusive a jogar todo o lixo num container, aquele resíduo vai com aterro e ali acabou. A proposta em si é a mudança cultural que a população, na minha opinião, empurra para isso, porque nas escolas, qualquer criança, se você perguntar, ela já fala bem disso, o jovem já fala bem disso. O que falta é o poder público puxar isso. E não pode demorar muito mais, Não pode demorar muito, porque as pessoas ela não têm para onde mandar o seu resíduo. E infelizmente hoje também, o que está acontecendo? Ou felizmente, né, o poder das pessoas de compra, sabe, que em determinados momentos cai, determinados é um pouco maior, mas o consumismo é muito maior e, portanto, a produção do resíduo é muito maior. Para reciclar. Isso. Então nós temos algumas conscientizações que precisam ser feitas, inclusive na produção, mas também o poder público, culturalmente, ele precisa investir nessa questão da coleta seletiva, mas aí é decisão política. Mas eu sei que você está em cima disso. O mais fácil para isso, para todos os executivos, no momento que a gente observa, é o seguinte, é o aterro ou até a queima, que é muito prejudicial para o meio ambiente. Exídio, vamos falar agora das CPIs. Como você é bem ligado à saúde, tem esse conhecimento, acompanhou a situação dos hospitais psiquiátricos, a gente viu aqui na Câmara dezenas de audiências públicas, pacientes de pessoas que estavam internadas ou desinternadas ou que morreram nos hospitais, vieram prestar depoimentos, vídeos assim muito fortes e... Tirando, além dessa parte, a gente sabe que você começou uma investigação muito séria
quando foi partiu da Câmara a sugestão de que a Prefeitura intervisse na Santa Casa, porque era uma situação em que a Câmara não conseguia mais, não tinha mais credibilidade, não acreditava mais que só aumentando o volume de verbas liberadas, que tem que passar pela Câmara, para a Santa Casa resolvesse. E vocês foram atrás, mas o que está acontecendo? Por que a gente manda mais dinheiro e piora a situação? E vocês viram que havia... eram vários fatores ali, tinha um plano de saúde, tinha um SUS, tinha o que a prefeitura pagava, recebia de Aramá, de outras entidades e do IANSP, né? Então a situação estava bem complicada lá. Foi aí que surgiu uma CPI específica, na verdade a CPI da saúde. E no desenrolar dessa CPI da saúde, descobriu-se que a situação na Santa Casa era tão grave que caberia para uma nova CPI separada, não foi isso? Exato. Quando se nasceu a ideia de fazer a CPI, nós tínhamos ali mais de 62 mil pessoas só na Policlínica esperando exame e cirurgia. E nós tínhamos na Santa Casa aquela situação de uma porta de entrada, onde essa porta de entrada ela atendia tanto o convênio como atendia o SUS. Tudo misturado, aquela coisa. Nas visitas a gente conseguiu, que era através já da Comissão de Saúde, depois a CPI fez muito isso, detectar. Mas o que foi o erro da cidade de Sorocaba e provocou a CPI? Na minha opinião foi o seguinte: uma cidade de 380 mil habitantes, fez convênio com a Santa Casa, fez convênio com o Evangélico, tinha alguns convênios em algumas prestadoras de serviço, mas nunca se atentou a buscar outros prestadores de serviço para que ela pudesse distribuir melhor o atendimento e não ficar na mão dos mesmos prestadores. Esse foi o grande erro da cidade de Sorocaba. Então, a Santa Casa ela criou duas crises que foi fundamental para que se criasse a CPI, que foi em 2010, depois, logo em seguida, em 2011, quando ela pediu praticamente o dobro do valor, e foi repassado o dobro desse valor, mas não deu conta do serviço Sorocaba. Então, ali a gente começou a observar um certo cartel e oligopólio na cidade em relação à saúde, foi por isso que saiu a CPI. E o relatório da CPI apontou tudo isso, e a carência, inclusive, de leitos, a carência de não resolver nas unidades básicas, uma série de coisas, e aí gerou mais duas, né, que foi uma específica da Santa Casa, que está praticamente provado que tem um desvio de mais de 50 milhões de reais. Do evangélico, né? Também. E o evangélico que rompeu com o SUS, que recebeu muito dinheiro para construir um hospital da mulher. Quer dizer, tem uma sucessão de erros na cidade e a CPI pôde constatar tudo isso. O que eu espero nesse momento? O mais rápido possível. Que tudo que foi levantado, e tem inclusive uma CPI específica que é presidida pelo colega Crespo, da Santa Casa, mas que a prefeitura, o executivo, no caso, ele possa tomar providências e faça duas coisas, na minha opinião: descentralizar e não ficar na mão dos mesmos prestadores de serviço. Acho que isso é fundamental para a cidade. É difícil fazer, mas é preciso enfrentar e ter uma estratégia aí de curto, médio e longo prazo, coisa que não teve antes aqui na cidade de Sorocaba. A situação da saúde, da investigação que vocês faziam, o trabalho dos vereadores aqui nas oitivas, que são quando as pessoas são convocadas para explicar o que está acontecendo, como é que é usar dinheiro, o que é que algumas falhas, que foram dezenas de pessoas ouvidas. O prazo acabava, era renovado por mais 180 dias, por mais 90 dias, não teve que ser aberta outra, pelo prazo regimental, outra CPI, mas na verdade ela estava dando continuidade. Eu me lembro que foram umas 3 vezes, eu acho, a CPI da saúde. Quer dizer, foi um trabalho exaustivo, toneladas de documentos a serem verificados, contratos, tudo isso com o trabalho dos vereadores, dos seus assessores, porque a Câmara, infelizmente, hoje não tem como contratar uma consultoria, ou está vendo ainda uma maneira de examinar isso. É um trabalho árduo, difícil, foi entregue tudo... Está registrado, é claro, na Câmara, está tudo guardado, esse dossiê foi entregue ao Ministério Público, à Prefeitura, a todas as entidades competentes. Quer dizer, o trabalho da
CPI de fiscalização dos vereadores, foram horas e horas de perguntas, investigação, análise de documento, questionando as pessoas que vinham, não, mas a informação não é essa, como é que foi, até que as pessoas sob juramento acabaram confessando situações gravíssimas. Então, esse trabalho, apesar da CPI, das comissões da Câmara, não terem poder de polícia, esse trabalho de investigação é super importante, não pode ser minimizado, é um trabalho importante, vai para as entidades competentes e a parte da Câmara, a Câmara fez. Os vereadores fizeram porque, além de atender as pessoas, além de procurar fazer os seus requerimentos, além de elaborar os seus projetos, defender a sua lei, fazer o seu trabalho parlamentar aqui, no corriqueiro, que é obrigação dos vereadores, votar nas sessões extraordinárias, alguns vereadores se comprometeram seriamente com isso, inclusive você foi também membro da CPI do SAI, para ver por que faltou água, sugestões para que não falte mais água no futuro, o que é que pode ser feito com a situação que nós não tínhamos. Você chegou a presidir, você preside, né, a Comissão Especial em prol da Universidade Federal de Sorocaba, que é outro debate também, se a comunidade procura. E existe o debate, a Casa de Leis, que representa a população, é o melhor lugar possível para isso, o lugar adequado. E você presidiu também a Comissão Municipal da Verdade, que foi também no país inteiro, né? As pessoas vieram um depoimento sobre a época da ditadura, enfim. O trabalho do Legislativo é um trabalho amplo, cansativo, que a gente sabe que é. Cada dia surge um assunto novo, como ciência e tecnologia, é o problema do lixo, é o problema da água. O que afeta a população cabe aos vereadores diretamente, que é o poder que está mais próximo da sociedade. Eu queria que você fizesse um convite às pessoas, para que quando houver esses debates aqui, que elas participem, que elas venham, a audiência pública, o microfone é aberto, e deem sua opinião, como tem acontecido ultimamente nas CPIs. Sim. Olha, eu vejo que um marco nessa gestão, acho que final da gestão passada da Câmara Municipal e essa, foi exatamente a CPI. Acho que foi um marco importante de várias CPIs que foram abertas aqui e a coragem, né, dos vereadores, sim, duas coisas, aprovar e depois enfrentar toda essa maratona de oitiva, de verificar documento, de botar participação popular. Então, o que eu sempre digo, e a minha origem me formou nesse sentido, é que a participação é importante. Ninguém tem tudo, no caso, sabe tudo, né? No caso, o vereador não sabe tudo. Como é que o vereador consegue trabalhar isso? É ouvindo exatamente a população. Então, a participação da população, de segmentos organizados, segmentos também não organizados, isso é importante para o crescimento do processo democrático e que as políticas públicas chegam nas pessoas. É isso, não tem salvador da pátria. Acho que a cultura do salvador da pátria é horrível, é isso. Eu vejo hoje, vou fazer uma crítica aqui ao Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, horrível por conduta dele. Vai ficar 2 anos praticamente aí. E eu vejo que na Câmara Municipal aqui, embora presidentes da Câmara foi de outro partido, não é do meu partido, não é do PT, houve composição, não houve composição em alguns momentos, mas acho que a Câmara Municipal aqui em Sorocaba tem esse perfil. Tem oportunidade para todo mundo, né? Fazer CPI, fazer comissão especial, fazer audiência pública, e a população precisa participar disso. E a população também precisa o seguinte, precisa provocar isso. Não tenha vergonha de provocar, de participar, de ligar, de mandar e-mail, vir aqui. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, a democracia não avança e as políticas públicas não chegam às pessoas. Pois é, a importância do Comissões em Debate é essa. Mostrar para a população o trabalho do Legislativo, um trabalho diferente, que vai muito mais além do que pedir um recap de uma rua e fazer algumas fiscalizações que também são importantes. Mas é o Poder Legislativo que fala em nome da população, que pode investigar situações onde às vezes o munícipe não tem condições de entrar. E nós voltamos na próxima semana, lembrando que o Comissões em Debate é exibido todas as terças e quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá.